Companhia das atrizes Paula Moreno, obrigado pela tua participação, Flávia Pucci, aqui no Divã Cultural, para falar sobre esse espetáculo, o Lado B. Eu queria que vocês resumissem para o nosso público a aventura que foi a montagem desse espetáculo. Então, a gente ficou 1 ano e meio em sala de ensaio, trazendo todas as nossas inquietações para essa sala. A gente estava pesquisando também linguagens, atuação. A gente é apaixonado pelo teatro, né? A gente falou, cara, não tem dinheiro para fazer teatro, mas a gente vai fazer teatro. A gente vai verticalizar, vai pesquisar. E desse 1 ano e meio pesquisando e trazendo todas as nossas inquietações no dia a dia, a gente acabou, por incrível que pareça, fazendo um panorama do que está acontecendo na sociedade hoje em dia. Isso, a gente começou a brincar com temas. Toda semana a gente levava para casa um tema e uma semana depois a gente brincava com as improvisações sobre aquele tema. Ao longo de 1 ano e meio, assim, tivemos muitas coisas para falar sobre esse lado B do ser humano, da sociedade. E depois apresentávamos essa cena para o dramaturgo e escolhemos 4 histórias. E é o resultado que a gente tem hoje dessa escolha, né? E são histórias, olha, a sensação que você tem, você fala, gente, essas histórias, caramba, tá acontecendo isso com o meu vizinho, tá acontecendo isso comigo. É impossível você vir assistir essa peça e falar, essa peça não tem nada a ver com o que tá acontecendo comigo agora nesse momento. Né? Cara, cada vez eu brinco sempre, eu sempre entro, no Facebook, eu falo assim, vou abrir o meu Facebook. Nas primeiras notícias de Facebook, as 3 primeiras notícias têm a ver com alguma questão que a peça está falando. Sim, até porque tudo que a gente colocou aqui no espetáculo são coisas que a gente ou viveu, ou um amigo viveu, ou alguém está vivendo muito próximo. Um relato que chocou com a gente, tudo, absolutamente tudo. Não tem nada aqui que não foi dado por nós, para o dramaturgo e para a nossa construção, que a gente não tenha escutado, né? Porque a gente é o universo, a gente é o holograma do universo, a gente é maior do que a gente pensa que é. Mas para a gente sobreviver, a gente escolhe 1 ou 2 personagens para começar a lidar com essa vida. Durante o processo, vocês perceberam o quanto os personagens eram arquetípicos, representavam o inconsciente coletivo de toda uma sociedade. E quantos a gente deixa abafado lá atrás. Mas num momento de crise, como o mundo anda vivendo, esses personagens que a gente cala, esses personagens que a gente não deixa que eles se manifestem, que tem voz, né? Que eles tenham voz, eles começam, em momentos de crise, eles começam a vir à tona. Quanto mais você nega a existência deles, mais eles vêm à tona, porque a gente está num momento muito acuado. Como buscar respirar. Todo mundo muito aturdido, né? As coisas que estão acontecendo no mundo, essa ganância desmedida, essa coisa de um passar por cima do outro, a gente está meio... Ninguém quer isso. Ninguém nasceu para prejudicar o outro. Ninguém nasceu para construir a sua felicidade. Tá todo mundo tão conectado e tão distante ao mesmo tempo. Exatamente. E a nossa escolha foi, ao invés de trabalhar essas implosões que normalmente terminam em doenças, a gente colocou esses personagens em situações limites e vindo à tona e explodindo e prejudicando a si próprio ou quem está ao redor, né? Então, assim, todas as histórias, elas são trágicas. Mas, ao mesmo tempo, porque, olha, cada história tem um estilo. Tem umas que é mais... vai para a revista em quadrinho, outra é um musical, outra tem uma coisa de cinema. A gente São linguagens que dialogam, né? E a gente conversa muito com essa linguagem das imagens. Das imagens. Do cinema. A gente trouxe muito da atualidade. Então, cada história você vai rir e você vai chorar e você vai se chocar nesse espetáculo, porque são 4 histórias que se entrecruzam. Elas se intercruzam, mas elas têm estéticas completamente diferentes. O mesmo personagem que estava em quadrinhos, ele vai aparecer lá na frente no teatro contemporâneo, ou no cinema, enfim... Em linguagens diferentes. Ele transita por isso. E aí você vai ver o outro lado desse personagem. O que você conheceu ele de um jeito... Daí o lado B. Né? Não, também você, numa outra história, ele vai reaparecer, mas aí você vai ver uma outra faceta desse personagem que estava na história A de um jeito, na história B. É muito interessante. E a gente pensou assim, a gente queria... por exemplo, eu tenho 40 anos de teatro, meu marido 40 anos de teatro, a Paula também tem bastante tempo de teatro. A gente falou assim, vamos chamar um diretor jovem para conversar com esse... Vamos fazer essa conversa de gerações? Esse diálogo de gerações. E foi muito legal. Muito legal. A gente aprendeu muito uns com os outros. Foi uma troca muito bacana, porque a gente tinha assistido um espetáculo que ele brinca com a
A pesquisa dele é com cinema, a linguagem do audiovisual no teatro. Sim. O nome dele é o Marcel Pierrot, né? Pierrot. E trouxemos ele e foi uma troca incrível, porque ele trouxe essa atualidade. Essa linguagem de celular, muitas cenas são filmadas em, por exemplo, tem cenas secretas que você quer saber o que está acontecendo e ele mostra através de filmando em tempo real atrás da cortina. De uma outra ótica, né? Então é muito legal o que ele Mas é bom, esse exercício de criatividade, a gente está precisando disso cada vez mais, né? E de trocas, né? Trocas de figurinhas entre pessoas que têm gerações diferentes, que têm pontos de vista diferentes. Tá sendo bem legal. Inclusive o elenco, né? Cada um é de um lugar do Brasil. Eu sou paulista, a Jo é de Curitiba, você é baiana. O Charles Azevedo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo naquela peça Lição. Sim, né? sim. Muito bacana. Essa peça eu estou bem feliz, a gente está bem feliz. Que bom. E a gente e nota super essa contente paixão. com o retorno da plateia. A plateia sai assim. Falei assim, gente, a gente não esperava. Veio aqui para assistir uma coisa, não esperava que fosse tão E sai impactante. mexida, né? A gente tem escutado isso de pessoas do teatro da área e pessoas que não são da área. Graças a Deus a gente está tocando qualquer tipo de público, de pessoas mais velhas a pessoas mais novas, assim, porque as pessoas mais velhas eu tive medo de chocar, assim, em alguns momentos, mas a receptividade está muito bacana, a gente está muito feliz, assim. Porque independente das gerações, as pessoas carecem da verdade colocada de maneira honesta, e quando a verdade é passada para elas, né, de uma maneira em que apaixonante, as pessoas aceitam, por mais polêmica que seja, elas aceitam porque teatro sincero. E vamos pegar e vamos traduzir isso para poesia. Isso, exatamente. A poesia, ela sempre cala fundo, não tem um gostei, não gostei. A poesia, ela chega. E aí você consegue perceber coisas que você não quer ver, você se abre. Porque a poesia e a alegria, eu acho que são duas coisas que o teatro trabalha. Eu te deixo alegre, o teu coração se abre e você consegue assimilar muito melhor aquilo que eu tenho para te passar. Ou a poesia, você se encanta com a beleza, seu coração se abre e eu consigo passar para você muito mais conteúdo do que numa sala de aula. Exatamente. Né? Perfeito. Olha, muito sucesso para você nessa temporada. Aliás, a temporada... Até 17 de fevereiro aqui na Sala Eletroacústica da Cidade das Artes. Você está intimado. E sexta e sábado às 8 e domingo às 7. Isso. Ok. Sucesso nessa trajetória, que o espetáculo caminhe por outros palcos cariocas e do Brasil. Sim, é isso que a gente quer. Muito obrigada. Obrigada, hein?